Nosso protagonista, Qin Jiangshu, viu-se transportado para o corpo do rei demônio Cridus, dentro do mundo de Blandivatras, um jogo onde ele alcançara um nível que ninguém mais conseguirá. Ele estava à beira de ser arrastado para uma guerra por comida, uma batalha em que estava destinado a ser derrotado pelo herói principal. No entanto, em vez de lutar, Cridus ordenou aos líderes do exército que interrompessem os preparativos e escolheu garantir alimentos por meio da agricultura e da recuperação de terras. Será que o rei demônio, com seu conhecimento do jogo e experiência agrícola de sua vida passada, conseguirá convencer os demônios de seu plano? É isso que descobriremos hoje. A história começa com Qin Jiangshu, um estudante de pós-graduação comum na Coreia, ou pelo menos ele costumava ser, até acordar no corpo do soberano supremo de seu jogo favorito, o rei demônio Cridus. Blandivatras gira em torno do retorno de um herói ancestral para enfrentar os males do mundo. Sentado em seu trono, o nosso protagonista, agora o rei demônio, pensava na situação em que se metera. Quando um servo entrou, chamando-o. Era Zefaros, um comandante de nível 15, que anunciou que os preparativos para a invasão estavam concluídos. Azerat, o príncipe sanguinário de nível 534, exclamou que a fome deles logo seria saciada. Siri, a rainha de gelo de nível 531, acrescentou que suas terras haviam se tornado estéreis devido a uma tragédia, forçando-os a devorar os próprios semelhantes. Ardok, o duque da névoa de nível 555, declarou que os inimigos seriam reduzidos a meras notas de rodapé na história, enquanto Baal, o tirano de Pedra Negra de nível 539, disse que seus adversários se tornariam nada além de refeições. Com uma voz estrondosa, ele ordenou: Exércitos do Rei Demônio, escutem! Esta guerra deve acabar. A voz estrondosa de Cridus cortou a conversa. Ele ordenou que abandonassem todos os planos de invasão, em vez de lutar, começassem a cultivar a terra. Os comandantes ficaram atônitos, enfurecidos, chamando-o de louco e irracional. Silêncio. Sua voz se elevou ainda mais, tão intensa que o silêncio caiu sobre eles. Não era por bondade que ele fazia isso, mas por medo de Mukanji, de nível 9999, que poderia caçá-lo e matá-lo. Qin Jiangshu lembrou-se de seu passado. Ao ingressar na faculdade de agricultura, seu verdadeiro sonho, ele se destacou rapidamente na pós-graduação graças à sua mente brilhante. Mas, à medida que sua popularidade crescia, outros começaram a delegar-lhe suas tarefas: escrever artigos de pesquisa, gerenciar projetos privados e até arar os campos. Sua vida passou de estrela acadêmica a servo de primeira linha. Preso em um ciclo de questionamentos, por que fazia tudo isso enquanto os professores colhiam os louros? Ele acabou cedendo, desesperado por vingança. Suas reservas de dopamina começaram a se esgotar, levando-o à beira da sanidade. Apenas uma coisa ainda lhe dava alegria: jogos. Blandivatras era extremamente difícil, com progressão quase impossível, e ninguém havia ultrapassado o nível 19. Ainda assim, buscando a sensação de conquista, ele jogou sem descanso ou tédio, até se tornar a primeira pessoa na Terra a completar o nível 19. No momento em que pressionou iniciar no nível 20, uma luz ofuscante explodiu diante de Qin Jiangshu, e o pânico tomou conta dele. Era como se sua consciência estivesse sendo arrancada de seu corpo. Apavorado e confuso, ele lutou para se acalmar, tentando entender a situação, apenas para descobrir que seu corpo havia se tornado azul. Ele era agora um espírito, uma consciência pura, incapaz de morrer, mesmo caindo de grandes alturas. Ao longe, erguia-se a Torre da Vida, um sinal de que ele entrará no reino espiritual de Blandivatras. Qin foi rapidamente atraído para o túmulo do Cavaleiro Sagrado, e ele gritou de alegria: Com Mukanji! Eu sou o mais poderoso do jogo! Ele ficou exultante ao perceber que assumirá o corpo de Mukanji, a figura mais forte de Blandivatras, podendo viver como um rei invencível. Mas a empolgação logo desvaneceu, e ele viu a verdade: era um pesadelo. De repente, sua trajetória mudou violentamente, afastando do túmulo de Mukanji e levando-o a outro destino. Ao ver para onde ia e quem estava prestes a se tornar, um desconforto o invadiu. Não, eu não quero ser Cridus, o rei demônio. Apesar de sua relutância, ali estava ele, destinado a encarnar Cridus. Enquanto isso, o comandante Zefaros ouviu os outros líderes discutirem.
Eles agora viam Cridus como fraco e covarde, especialmente após ele cancelar a tão esperada invasão. Por puro medo, Azerat, o príncipe sanguinário, sugeriu que se unissem, decapitassem Cridus e dividissem o trono, lembrando que o próprio Cridus se tornará rei demônio ao matar o governante anterior. Ardok, o Duque da Névoa, respondeu que talvez Cridus não estivesse realmente enfraquecido, e um ataque poderia custar a vida de 2 deles ou feri-los gravemente. Ciri, a rainha de gelo, virou-se para Azerat, dizendo que, se ele quisesse servir de escudo humano, a escolha era dele. Azerat retrucou, perguntando se ela queria ser a primeira a morrer por sua mão, enquanto Baal, o tirano de Pedra Negra, perdido em seu mundo, murmurou que só queria algo para comer. Ignorando Baal, Azerat perguntou aos líderes o que fariam se encontrassem provas da fraqueza de Cridus. Todos responderam com risadas demoníacas, deixando claro que o matariam sem hesitar ao menor sinal de fraqueza. Zefaros ouviu tudo, mas optou por não interferir no conselho. Em vez disso, correu até Cridus para entregar um relatório urgente. Senhor, a moral do exército desmoronou por completo. Ataques internos e atos de canibalismo entre as raças aumentaram, e alguns soldados já desertaram das terras demoníacas. Os 4 grandes governantes estão furiosos e acreditam firmemente que nosso rei está fraco. Eles planejam matá-lo. Aterrorizado, o nosso protagonista pensou consigo. Isso é pior do que eu imaginava. Cridus ficou profundamente abalado. Se os 4 comandantes se unissem contra ele, seria esmagado instantaneamente. Mostrar qualquer fraqueza agora significaria morte certa. Pensamentos sobre Mukanji ressurgiram. Ninguém assumirá aquele personagem ainda, o que significava que ele era apenas um cadáver. Se invadissem o mundo humano, não haveria quem os detivesse. Mas Zefaros interrompeu novamente, informando que o general Udga, que monitorava o túmulo dos guardiões sagrados, enviará uma transmissão urgente. Nas imagens, Mukanji estava desperto, atacando os demônios com fúria desenfreada. Ele pensou consigo que alguém insano tomou o controle de Mukang. Não quero enfrentá-lo. Cridus ficou ainda mais ansioso. Esconder-se parecia a melhor opção, mas até um leve sinal de medo poderia significar sua morte pelas mãos dos 4 reis. Por outro lado, invadir o mundo humano levaria Mukanji a aniquilá-lo, talvez até arrancar seus olhos, como fazia no jogo. Cridus sentiu-se amaldiçoado, mesmo dentro do mundo que amava. Ele sentiu que precisava fazer algo. Preciso resolver a crise de comida primeiro. Só assim poderei apaziguar os demônios e torná-los obedientes. Recomposto, ele percebeu que o primeiro passo era resolver a fome. Então se levantou para sair, o seu servo Zefaros perguntou: Aonde planeja ir agora, senhor? Com confiança respondeu: Vou procurar terras férteis para a agricultura. Zefaros olhou para ele com desgosto, confuso com o tom do rei demônio. Então o rei perguntou: O que há de errado com você? O atendente respondeu: O arrogante e narcisista Cridus, que nunca mostrou um pingo de respeito, não poderia estar falando assim. Pare com isso, é repugnante e me deixa doente. Cridus ficou atônito com a resposta, especialmente porque era exatamente como ele agia ao jogar. Zefaros aparecerá apenas uma vez no jogo, antes da batalha final contra o Rei Demônio, sem explicação. Sua breve aparição o tornará imensamente popular, pois morreu tentando bloquear o caminho do jogador até Cridus, levando muitos a acreditarem que ele sempre fora leal ao Rei Demônio, talvez sonhando em servi-lo desde tempos antigos. Por isso, sua repreensão foi um choque. Mesmo assim o servo continuou: Isso é um fracasso raro e desconcertante. Nunca antes o Rei Demônio perdeu sua aura dessa forma. E, além disso, sua memória agora parece a de um peixinho dourado, especialmente ao considerar cultivar terras demoníacas. Cridus, sentindo o sarcasmo, reclamou: Eu sou o rei. Pare de me tratar assim! O servo respondeu: Continuarei falando assim. O rei anterior e o próprio Cridus tentaram cultivar esta terra, mas o terreno é estéril, o clima brutal, e nada cresce aqui. O nosso protagonista disse com confiança: Sei que este lugar é chamado de Terra da Morte, mas o único que pode trazê-lo de volta à vida sou eu. Apesar de sua confiança, Cridus odiava trabalhar com agricultura. Mas,
se essa fosse sua única chance de sobreviver, ele o faria de bom grado. Pegou um punhado de terra, colocou na boca e provou, verificando se era minimamente viável. Zefaros, perplexo com o ato de Cridus provar a terra, começou a fazer anotações, comentando que, ultimamente, o rei vinha se comportando como um homem desamparado. Ele exclamou: Pare de escrever isso agora. O servo respondeu: É meu dever registrar a história dos reis demônios, um ato de grande significado entre os demônios, embora sua memória pareça estar se deteriorando rapidamente. Cridus permitiu que Zefaros continuasse, sem discutir mais, e cuspiu a terra da boca. Como esperado, o solo estava completamente morto, desprovido de nutrientes, especialmente nitrogênio, o elemento mais essencial para o crescimento das plantas. Embora o nitrogênio componha 78% da atmosfera, as plantas não conseguem absorvê-lo diretamente devido à forte ligação tripla do nitrogênio, que impede reações fáceis. Por isso, os humanos desenvolveram a fixação de nitrogênio, que revolucionou a agricultura. Mas ali, sem infraestrutura para a agricultura, isso parecia quase impossível. A única opção de Cridus era usar o método natural de fixação, relâmpagos. A imensa voltagem dos relâmpagos produz correntes elétricas poderosas, oxidando o nitrogênio em nitratos, que se dissolvem na chuva, permitindo que o solo os absorva e as plantas os utilizem. Cridus, o rei demônio, era conhecido por uma habilidade principal, golpe de sangue, que libera uma onda massiva de relâmpagos mortais. Assim, os relâmpagos que ele poderia gerar, combinados com a chuva, formariam o método perfeito para criar um solo fértil e propício às plantas. Então ele ordena: Zefaros, afaste-se. Vou executar meu plano agora. Ao arranhar a mão para extrair sangue e ativar a habilidade, Cridus foi acometido por uma dor lancinante, perguntando-se como aquele rei suportava tal agonia a cada uso. De repente, ele se virou ao ouvir sussurros fracos. Atrás de uma árvore, viu os 4 comandantes espionando, murmurando entre si que Cridus havia enfraquecido. Até Zefaros, ao seu lado, observou que sua aparência atual deixava claro que ele não era mais a figura poderosa de outrora. Cridus suspeitou que Zefaros pudesse ser um assassino profissional, tentando enganá-lo para baixar a guarda e eliminá-lo. Mas morrer agora não era uma opção. Ele pensava: Não vou mostrar fraqueza. Determinado, Cridus inflamou-se e resolveu ativar sua habilidade. Conseguiu extrair sangue suficiente da mão para desencadear a técnica, mas a dor em suas palmas era insuportável, e ele lutava para se manter firme, decidido a não demonstrar vulnerabilidade diante dos demônios. Nesse momento, os 4 comandantes saíram de trás da árvore, perguntando se ele estava se sentindo desconfortável. Em outro lugar, Mukanji estava à beira de um penhasco imponente, com a mente nublada e fragmentada. Embora suas memórias começassem a ressurgir lentamente, ele sentia como se sempre tivesse estado ali, como se tivesse vivido mais de uma vida. Sempre seguirá a mão do destino que o guiava, mas agora ela havia desaparecido. Sem sinal, sem direção, ele se perguntava que propósito ainda o mantinha vivo. De volta a Cridus, Azerat exibiu um sorriso malicioso e disse: Lembre-se da lei do rei demônio. O mais forte deve governar. Cridus entrou em pânico com aquelas palavras, percebendo que os comandantes possuíam um poder aterrorizante, enquanto ele, no momento, não conseguia acessar suas habilidades. Um movimento errado, e ele poderia ser morto. Azerat notou a aura poderosa emanando do corpo de Cridus e comentou que a luta nem havia começado, mas Cridus já estava carregando sua energia com tanta intensidade que seu corpo tremia. Você realmente acredita que pode derrotar nós 4 nesse estado? Com um sorriso confiante, Azerat olhou para trás, notando que os outros comandantes ainda se escondiam atrás da árvore. Chocado com os comandantes escondidos, Azerat perguntou: Que tipo de absurdo vocês estão tramando agora? Eles responderam que observariam a batalha primeiro, depois, decidiriam se participariam ou não. Azerat, suando frio, chamou-os de vilões traidores, mas eles apenas retrucaram: somos demônios, claro que somos maus. Então Zefaros anunciou: De acordo com a antiga tradição demoníaca, qualquer batalha pelo trono deve ser até a morte. Não há rendição. Tanto Cridus quanto Azerat protestaram, mas Azerat tentou se recompor,
convencendo-se de que poderia vencer, especialmente agora que Cridus estava muito mais fraco do que antes. Enquanto isso, Cridus estava paralisado de ansiedade e medo, incerto sobre o que fazer. Ele disse a si mesmo que tudo até aquele momento era apenas um teste para medir o poder do Rei Demônio. Ele presumira que o Rei Demônio deveria ser forte, mas claramente não era, pelo menos não da forma que imaginava. De repente, Azerat lançou um ataque, e Cridus reconheceu o movimento do jogo. Era um golpe ou um corte, impossível de desviar. Ou assim ele pensou. No entanto, seu corpo se moveu sozinho, esquivando-se do ataque sem que ele entendesse como. Então, notou o pé de Azerat se deslocando para fora e deduziu que o próximo movimento seria um corte amplo. Aquele passo exato ele vira inúmeras vezes enquanto jogava. Ardok virou-se para Ciri, atônito, dizendo que Cridus esquivara o ataque de Azerat com precisão incrível e poderia ter contra-atacado cortando o braço dele. Ciri respondeu que não entendia por que ele não o fez, mas, por enquanto, só podiam assistir. Cridus continuava a desviar dos golpes de Azerat com perfeição, murmurando em descrença que não fazia ideia do que estava acontecendo. Cada ataque de Azerat era exatamente como no jogo. Ele lembrou que, na primeira vez que o enfrentou, sempre perdia, sem saber como vencê-lo. Azerat era rápido demais, com um alcance de ataque enorme, tornando a luta brutalmente difícil. Mas, após ser derrotado por ele dezenas de vezes, Cridus finalmente o venceu na tentativa número 128. Depois disso, em 19 jogadas completas do jogo, ele o derrotou facilmente, sem levar um único golpe. Confiante, ele diz: Eu vou vencer esta luta porque Azerat simplesmente não conseguirá acertar um único golpe. O terror se espalhou pelos rostos dos outros comandantes enquanto assistiam à batalha. Cridus esquivava os ataques de Azerat sem esforço, zombando dele como se fosse fraco demais para ser um adversário à altura. Furioso por ser ridicularizado, Azerat começou a lançar insultos sem parar. Cridus riu com desdém, esquivando-se de outro golpe, admitindo que se sentia surpreendentemente à vontade. Embora isso não garantisse a vitória, ele percebeu algo crucial: este mundo seguia as mesmas regras do jogo. De repente, uma mensagem apareceu diante dele, como nas narrativas clássicas, informando que ele finalmente compreenderá as mecânicas fundamentais do mundo. Por sua esquiva precisa e focada dos ataques de Azerat, uma parte de suas habilidades de personagem foi desbloqueada como recompensa. A função de alvo inimigo ficou disponível, e Cridus notou que ela era usada para executar um movimento especial. Então disse: Vamos lá, Azerat. Você é meu alvo agora. Ele selecionou Azerat como alvo e ativou a habilidade Golpe de Sangue. Línguas massivas de chamas irromperam, engolfando Azerat e queimando-o violentamente. Os comandantes restantes ficaram horrorizados com o poder avassalador do ataque. Cridus reivindicou a vitória, aplaudido pela multidão de demônios que testemunhou a batalha. Aproximou-se de Azerat, agora completamente imobilizado. E pensou consigo mesmo: Você deveria ter morrido com o golpe de sangue. No jogo, esse golpe causava morte instantânea. Irritado, Cridus atribuiu a sobrevivência de Azerat à sua alta taxa de regeneração, que reduziu drasticamente o dano. Determinado, ele desencadeou a habilidade mais uma vez para garantir que Azerat estivesse realmente acabado. Enquanto isso, os outros comandantes, ainda abalados, sussurravam entre si que Cridus estava atacando Azerat com força total para matá-lo sem dor. De volta a Cridus, ele notou que Azerat ainda não estava morto, deixando-o incerto sobre o próximo passo. De repente, uma nova notificação apareceu, informando que as roupas de Azerat foram completamente destruídas, ativando a função Inventário de Armadura. Ao abrir o inventário, Cridus encontrou apenas roupas, nada mais útil. Ele pensou: Preciso encontrar um jeito de acabar com Azerat rapidamente. Sua regeneração é alta demais. Ele pode voltar à luta a qualquer momento. Uma ideia súbita o atingiu. Enquanto Azerat estivesse vivo, poderia ser alvo novamente, permitindo usar golpe de sangue mais uma vez. Sou um gênio. Agora posso encher a terra de nitrogênio. Ostentando a vitória, o Rei Demônio ordenou para que a Ciri amarrasse Azerat em um poste que parecia um crucifixo, o que a deixou um pouco envergonhada, porque estaria a amarrar um homem pelado.
Mas obedecendo a ordem, Azerat foi amarrado e erguido no meio de deserto. Sempre que ele se recuperava era recebido com um choque de relâmpago, assim servindo como para-raios, para nitrogenar o solo. Feliz com o resultado, o nosso protagonista ordenou os 3 comandantes a coletar fezes, o que deixou os comandantes visivelmente sem palavras. A cena mudou para os 3 comandantes restantes, reunidos em visível desconforto. Ardok perguntou como poderiam entregar seu banheiro a Cridos, enquanto Ciri, tensa, respondeu que o pedido de Cridos era absolutamente revoltante. Baal acrescentou que não comia há muito tempo, por isso não usava o banheiro, e que nem Ciri o fazia. Ciri, envergonhada, gritou que isso não era da conta dele. Ardok insistiu que não cederia seu banheiro a Cridos, sugerindo que forçassem demônios de baixo escalão a usá-lo. Em outra cena, 2 guardas vigiavam um demônio de baixa patente, que implorava para ser libertado, dizendo que não conseguia se aliviar sendo observado, pois a presença deles o estressava. Um dos guardas respondeu que todo demônio dizia o mesmo, mas nenhum produzia resíduos. Neste momento Ardok entra no banheiro. O que está causando esse atraso? Perguntou a Ardok, que se aproximava do demônio, que tremia de medo, explicando que não comera nada, portanto, não conseguia usar o banheiro. A única forma seria forçá-lo a expelir. O que Ardok respondeu. Essa ideia é absolutamente brilhante. Ardok agarrou o demônio pelo pescoço, preparando-se para golpeá-lo com intenção de matá-lo, mas Baal interveio a tempo, segurando seu braço antes do golpe. O que irritou Ardok, que perguntou. Qual é o significado dessa interferência? E Baal respondeu. Se forçarmos os demônios a expelir resíduos de forma não natural, eles podem perder a capacidade de produzir novamente. Precisamos que continuem produzindo o máximo possível. Ardok soltou o demônio e admitiu que era a primeira coisa inteligente que Baal dissera. Então, exalando uma aura maligna, sugeriu fazer os outros demônios comerem a carne daquele, acreditando que isso poderia ajudá-los a produzir algo. Baal o encarou friamente, sem um pingo de medo. Os 2 se lançaram um contra o outro, mas Cridos interveio, usando golpe de sangue contra ambos, gritando. O que vocês pensam que estão fazendo? O impacto da habilidade os derrubou, deixando-os caídos no chão, incapazes de se levantar. Dentro do palácio do Rei Demônio, Cridos explicou aos comandantes que resíduos sem nutrientes eram inúteis. Eles precisavam de excrementos que servissem como fertilizantes. E Zefaros perguntou. O que é fertilizante? Com inteligência Cridos respondeu. É uma substância que nutre a terra e ajuda as plantas a crescerem. Componentes comuns incluem serragem, certas ervas, areia, cascas de ovos e fezes de aves. Cridos acrescentou que serragem e ervas poderiam ser coletadas de casas em ruínas, mas o verdadeiro problema era obter cascas de ovos e fezes de aves. Uma ideia lhe ocorreu, então ele ordenou. Zefaros, traga-me um mapa do nosso território. Ao analisar o mapa, Cridos notou que era idêntico ao do jogo, o que significava que, se fossem a colônia de gaivotas demoníacas, encontrariam uma quantidade enorme de gaivotas. Ele explicou que, durante suas explorações no jogo, viu gaivotas por toda parte nos campos, indicando que se alimentavam bem nas terras humanas. As gaivotas retornavam aos ninhos para pôr ovos e deixar seus excrementos. Zefaros perguntou. Você realmente planeja coletar cocô e ovos de gaivota, Cridos? Cridos elogiou a dedução. Perspicaz como sempre. É exatamente esse o plano. Zefaros, visivelmente confuso, alertou que o lugar habitado pelas gaivotas era chamado de Penhasco do Não Retorno, nomeado assim porque o terreno desmoronava facilmente, tornando impossível encontrar apoio. Qualquer coisa que caísse era arrastada pelas ondas. O que Cridos confirmou que estava ciente. Cridos continuou pensando que, no jogo, essa zona era proibida, inacessível por restrições do sistema. Mas agora ele poderia escalar aquelas montanhas. A cena mudou para o Penhasco do Não Retorno, onde Cridos estava com os comandantes, que desconheciam seus pensamentos. Por gerações, demônios tentaram caçar gaivotas ali, mas cada tentativa terminava em morte, com eles escorregando dos penhascos e sendo engolidos pelo mar furioso. Então o rei diz: Vou escalar até o topo e jogar sacos com ovos e excrementos de gaivota.
Vocês só precisam pegá-los com cuidado e garantir que nada caia no mar. Se isso funcionar, vocês banquetearão como reis. Com um sorriso maligno, Cridos avançou para a montanha, lembrando que, na sua 13ª jogada, tentou desesperadamente escalar aquele lugar, morrendo centenas de vezes. Ao correr, ele pulou do penhasco, recordando que conseguiu ao explorar uma falha no jogo. Abriu o inventário de equipamentos e removeu todas as roupas. Os comandantes, perplexos, não entendiam seu plano. Ao vê-lo entrar na montanha nu, suas expressões se contorceram em desgosto. Cridos girou o corpo. Ciri desviou o olhar, evitando vê-lo exposto, mas ele logo abriu o inventário, vestiu-se novamente, girou, despiu-se, girou e vestiu-se, repetindo o processo até alcançar o topo. Então ele pensa com orgulho. Usei esse truque antes e tinha certeza de que funcionaria aqui. Este mundo ainda me permite manipular a janela de equipamentos livremente. Zefaros ficou atônito, enquanto Baal, radiante, disse que Cridos prometera comida, por isso, decidiu escalar para ajudar. Você disse que nos traria comida, então vou subir e ajudar. Baal correu, copiando cada movimento de Cridos, enquanto Zefaros tentava, em vão, detê-lo. Baal avançou até a borda, pulou e imitou tudo o que Cridos fez. Cridos gritou. Não faça isso. As rochas sob Baal cederam, e ele começou a cair. Cridos agarrou sua mão a tempo, impedindo de mergulhar no mar, mas não conseguia segurá-lo por muito tempo. Baal era pesado demais. Dúvidas surgiram. Por que estava tentando salvá-lo? Baal era um dos 4 comandantes. Talvez fosse melhor soltá-lo. Mas por que seu corpo agiu sozinho para segurá-lo? Então, ele lembrou de antes de entrar no jogo, quando um colega desabou em lágrimas, dizendo que o professor não aceitava seu artigo, querendo mantê-lo como servo para sempre. O garoto implorou que Cridos falasse com o professor, pois ele era o único que o professor respeitava. Cridos recordou que o aluno, mais jovem, sempre esteve ao seu lado, e ele poderia ter ajudado, já que era praticamente o servo número 2 do professor. Mas recusou, dizendo que era problema do garoto, por medo de ser descartado. Agora, percebia que deveria ter feito tudo para ajudar. Se tivesse se esforçado além dos limites, talvez aquele garoto tivesse chorado de alegria, não de dor. Com um grunhido, Cridos puxou Baal para cima, quase quebrando o braço pelo peso, mas conseguiu içá-lo ao topo. Subiu, segurando o braço dolorido. Baal perguntou para o rei. Você me salvou e se machucou, mesmo sem motivo. Por quê? Cridos respondeu. Abandonar quem te segue e depois se arrepender dói muito mais. Baal, profundamente comovido, deixou lágrimas escorrerem. Cridos pensou no garoto, murmurando para si mesmo que deveria ter feito o mesmo por ele, e pediu desculpas sinceras. Uma nova mensagem apareceu, informando que, embora seu corpo ainda não estivesse adaptado ao do rei demônio, Cridos havia se esforçado ao limite. Por isso, ganhou a gratidão genuína do comandante Baal, um momento que o afetou profundamente. Como conquista, um novo sistema foi ativado, o sistema de recompensas do exército do rei demônio. Quando seu exército está feliz, Cridos ganha pontos de felicidade. Cridos pensava. Pontos de felicidade? Lembro vagamente que serviam para descontos, como comprar sorvete, mas duvido que vendam sorvete aqui. Cridos ficou chocado quando o sistema respondeu que os pontos podiam ser gastos em melhorias e benefícios. Ele acessava apenas 20% do poder total do rei demônio Cridos, e o sistema o incentivou a alcançar 100%. Então ele diz: Vamos testar isso. Quero aumentar minha resistência em 10 níveis. O sistema informou que isso exigia 50 pontos de felicidade. Cridos também descobriu que podia melhorar habilidades, como o golpe de sangue, por 250 pontos. Ele não podia agir ainda, mas, se o plano agrícola tivesse sucesso, ganharia muitos pontos, ficando mais forte e aumentando suas chances de sobrevivência. Além disso, ser genuinamente agradecido por alguém era algo que ele começava a valorizar. Baal, observando-o, percebeu, pela expressão de Cridos, que desobedecê-lo poderia resultar em sua destruição.
Ele devia sua vida a Cridus, e não acreditava que o demônio o salvara de graça. Então Cridus anuncia: Estou colocando os resíduos dentro de uma casca de ovo grande e jogando de cima. Peguem com cuidado. Cridus jogou a casca, e os comandantes começaram a se perguntar quanto mais suportariam. Ele continuou lançando cascas cheias de resíduos, lembrando que o primeiro passo na indústria manual é preparar matérias-primas, como cascas de ovos de gaivota, excrementos, cinzas de praia e o preparo do solo. Tudo seria moído e misturado. Cridus pediu a Ciri que moesse e misturasse todos os componentes. Com desdém ela perguntou: Você realmente quer que eu faça isso? E ele responde com indiferença: Você tem muitos braços. Certamente pode usá-los. Furiosa, Ciri gritou, exigindo saber como a rainha de gelo poderia usar seus nobres braços para misturar excrementos. E ele responde: Já que insiste, vou te dar uma tarefa mais fácil. Fique ao lado de Azerat e não faça nada, apenas permaneça parada. Ao ouvir isso, Ciri imediatamente começou a moer e misturar os ingredientes, sem dizer nada, despejando toda a sua fúria no trabalho. Cridus suspirou, pensando que por um momento ficou genuinamente assustado. O temperamento dos comandantes não devia ser subestimado, e ele nunca deveria baixar a guarda. Ainda assim, ele era o grande rei demônio Cridus e continuaria avançando com coragem até alcançar seus objetivos. O próximo passo na preparação do fertilizante era adicionar água. Então ordenou ao outro comandante: Hardok, encha o ar com névoa. Ardok resmungou que o cheiro seria insuportável e a umidade pioraria tudo, questionando por que fazer isso. Cridus o interrompeu, apontando para Azerat, ainda pendurado como um espeto, e avisou que ele poderia ser o próximo. Sem outra palavra, Ardok começou a espalhar névoa, aumentando a umidade ao redor. Então perguntou a Baal: Baal, a umidade está suficiente agora? Ele respondeu: O solo amoleceu após ser encharcado, como esperado. O terceiro passo era colocar o fertilizante em um local seco e cobri-lo com um cobertor de penas de gaivota. Mas havia um problema: produzir até mesmo uma pequena quantidade de fertilizante levava muito tempo, e para cobrir aquela vasta área, Cridus precisaria reunir muitos demônios para ajudar. Algo o incomodava, e ele decidiu agir. Em uma humilde casa demoníaca, um pai estava ao lado da cama de sua filha doente. Quando ela o chamou, ele perguntou gentilmente o que precisava. E ela disse: Pai, me coma. Estamos famintos e fracos demais para continuar. O pai, angustiado, implorou que ela não dissesse tal coisa novamente. Flut contou que sua mãe sentia muito sua falta, lembrando quando um demônio monstruoso a atacou, e sua mãe se colocou entre elas, lançando um último olhar triste, como um adeus, antes de ser devorada diante de seus olhos. O pai diz com tristeza: Sem você, eu não teria força para continuar. O momento foi interrompido quando o rei demônio Cridus entrou na casa, assustando o pai, que gritou, sem entender o que acontecia. Então o rei diz: Se tem energia para gritar, ainda tem força. Soldados, levem-no. O pai, aterrorizado, implorou que, se fosse levado, sua filha Flut ficaria indefesa, e demônios de alto escalão poderiam devorá-la. Cridus, sem demonstrar preocupação, levou o pai, ignorando os gritos de Flut e dele. Ele perguntou: Zefaros, quantos demônios foram reunidos até agora? Zefaros, quantos demônios foram reunidos até agora? E ele respondeu: Reunimos 20 até agora. Faltam 30. Cridus olhou para trás e viu Flut desabada em lágrimas na porta, devastada pela captura do pai. A cena despertou uma memória do jogo, quando o jogador encontrava Flut, e uma missão era massacrar todos os demônios da área, incluindo ela. Cridus deixou a cena e ordenou que suas forças cessassem atos ilegais, especialmente o consumo de sua própria espécie. Ele então ordena: Zefaros, reúna o resto dos demônios e ordene que comecem a produzir fertilizante imediatamente. Como rei demônio, Cridus pensava apenas em ser o tirano da terra, fazendo o que fosse necessário para alcançar seu objetivo. Um verdadeiro líder escolhia quais sacrifícios fazer sem hesitar.
Os demônios começaram a produzir fertilizante, embora achassem isso uma perda de energia, considerando a agricultura inútil. O medo silenciava, pois temiam que o rei demônio cortasse suas cabeças. Um deles comentou que estavam condenados de qualquer forma, pois, mesmo que a terra se tornasse fértil, não tinham o que plantar. Ele então diz: Estão realmente curiosos sobre o que pretendo plantar? Sigam-me se quiserem descobrir. Cridos lembrou da flor roxa que viu quando se virou e avistou os 4 comandantes o espionando durante o uso de golpe de sangue. Aquela flor agora era o alvo agrícola. O fazendeiro perguntou se era a cultura pretendida, e Cridos confirmou, explicando que eram as raízes da planta, coletadas por Baal e esquadrões agrícolas em vários locais. O fazendeiro, apologeticamente, disse que as raízes provavelmente eram não comestíveis, causando dores estomacais graves e podendo ser fatais. O rei diz: Infelizmente, não há mais nada nesta terra que vale a pena mastigar. Acabamos de realizar o experimento para ver se essa planta é comestível. Espantado, o homem pergunta: que experimento? O que Cridos responde: Sua filha está comendo a planta agora. O pai, atônito, correu para casa, sem acreditar que o rei demônio faria isso com sua filha inocente, rezando para que ela não tivesse comido. Ao entrar, gritando para Flute não comer, ficou chocado. Flute comia a planta calmamente, como uma refeição comum, sem dor, apenas satisfeita. O pai preocupado pergunta: Você está realmente bem? A menina respondeu: O comandante Zefaros e o comandante Baal trouxeram a comida ontem, me alimentaram, e me senti perfeitamente bem. Então Cridos pergunta: Agora acredita em mim? Há muito tempo, pessoas de uma terra aprenderam a tornar essa planta venenosa comestível, cultivando-a para resolver a crise de fome. Essa planta é agora conhecida como batata. A menina feliz mostra o seu apreço ao rei. Não acredito que alguém como você mostraria tanta bondade a uma criatura inferior como eu. Muito obrigada. Uma notificação apareceu para Cridos. Uma parte de seu exército demoníaco sentiu alegria após comer, aumentando seus pontos de felicidade pela primeira vez. Cridos sentiu uma onda de felicidade, percebendo que ser rei demônio não significava sempre ser sério. Ele então diz: Uma coisinha patética como você deve comer, crescer e ficar saudável. Flute estremeceu de medo, e Baal e Zefaros recuaram, convencidos de que Cridos a estava engordando para devorá-la depois. Afinal, ele era um rei demônio maligno no coração de Chavem de Antor, uma região dividida em 5 zonas, com Chavem de Antor no núcleo. Ela enfrenta noites congelantes e calor escaldante durante o dia, um clima semelhante às terras altas dos Andes. No passado, as pessoas dessas terras careciam de comida e comiam batatas selvagens venenosas, mas aprenderam a neutralizar o veneno, transformando-as em refeições saborosas. Cridos continuou sua missão agrícola, garantindo comida sustentável para os demônios. Um fazendeiro informou que os tubérculos estavam no lugar. Ele ordena: Baal, comece a esmagá-los imediatamente. Baal não hesitou, pisoteando os tubérculos, seguindo o plano: congelá-los à noite, usar a força de Baal pela manhã para esmagá-los, permitindo que o veneno se dissipasse. As batatas eram coletadas, congeladas, descongeladas, provadas e cozidas no vapor, repetindo o processo até secarem para armazenamento. Assim, o processo Chuno foi concluído, tornando as batatas selvagens comestíveis. Ele diz para o atendente: Zefaros, reúna as equipes de fertilizantes. A hora da refeição chegou. Os fazendeiros se alinharam, e Cridos disse que, como havia poucos tubérculos, cada um podia pegar apenas 2 pedaços. E Zefaros perguntou: Ainda temos um grande estoque de batatas. Não podemos fazer mais? Cridos respondeu: Duvido que o restante seja suficiente. Especialmente porque não produzimos o bastante para alimentar um exército inteiro de demônios. Cridos explicou que, por isso, eles deveriam plantar as batatas restantes e multiplicá-las 1000 vezes. Os fazendeiros olharam para seus pratos, murmurando que aquela era a parte venenosa da planta, questionando se era seguro comer, lembrando que muitos parentes morreram por consumi-la no passado. O pai de Flute assegurou para os outros: O rei demônio alterou a planta, tornando-a segura.
Minha filha Flute comeu e não sofreu nenhum mal. Um fazendeiro objetou, pedindo que olhassem para o rosto e a expressão do rei demônio, questionando se parecia com alguém que dava comida ou se esperava que comessem e morressem um a um. O pai de Flute interrompeu, pegou uma batata fornecida por Cridos, mordeu e engoliu, enquanto os outros fazendeiros observavam ansiosamente, esperando por sinais de envenenamento. Nada de ruim aconteceu. Seus olhos se encheram de lágrimas de alegria, e ele saudou o rei demônio pelo que fez por eles. Após verem alguém comer as batatas selvagens com segurança, toda a equipe agrícola começou a devorar o chuno com entusiasmo, aplaudindo Cridos, louvando-o e agradecendo pela comida, até cantando uma canção que o honrava como rei. E Cridos pensa consigo: essa canção. Vamos precisar de uma nova eventualmente. Cridos ouviu com seriedade, mas, no fundo, não gostou do cântico. Zefaros notou a expressão de Cridos, de confiança silenciosa, e agora acreditava que ele poderia fornecer comida de verdade naquela terra árida, talvez até acabar com o sofrimento causado pela fome. Pela alegria dos fazendeiros após sua longa luta, os pontos de felicidade de Cridos subiram em 20. Ele exclamou: 20 pontos não é pouco. Já me sinto mais forte. Cridos abriu a janela do sistema, verificou suas estatísticas e considerou em qual habilidade investir, mas decidiu acumular pontos por enquanto. Ele planejou dividir a equipe de fertilizantes da equipe de coleta de batatas. Neste instante Zefaros ordenou: Fazendeiros, voltem às suas vilas quando terminarem suas tarefas e espalhem a notícia. Agora é possível cultivar comida comestível nesta terra. Quem trouxer batatas selvagens receberá vales de comida trocáveis por chunho. Cridos ficou impressionado com o raciocínio de Zefaros. Apesar de irritante, ele era claramente o mais útil entre os comandantes, especialmente porque os demônios das vilas agora buscariam batatas selvagens com afinco por Cridos. Enquanto isso, os outros comandantes continuariam produzindo chuno comestível, e o resto fabricaria fertilizantes para o cultivo. Cridos moveu o poste onde Azerat ainda estava pendurado, instruindo os fazendeiros a colocá-lo em um local ideal para gerar relâmpagos. Então diz: Vamos ativar o golpe de sangue para convocar relâmpagos e gerar o nitrogênio necessário para um solo fértil. Após finalmente produzir fertilizante suficiente, o próximo passo era espalhá-lo amplamente pela terra. Mas a área era vasta, um espaço enorme para fazendeiros sobrevivendo com poucas bolas de chuno, tornando a tarefa assustadora. Azerat rosnou para Cridos, chamando-o de nojento e pedindo que o matasse de uma vez. Cridos o atingiu com um relâmpago e voltou a pensar. Ele precisava de um grande comandante demoníaco, alguém que trabalhasse bem mesmo faminto, sem descanso, por horas. Não tinha escolha a não ser recorrer a essa pessoa. Para confirmar, ele pergunta: Zefaros, você realmente pediu reforços aos senhores das estrelas? O servo respondeu: Sim. Solicitei a suspensão de todos os ataques e pedi o máximo de tropas possível para ajudar na agricultura. Mas, embora tenhamos enviado mensageiros aos 4 comandantes estelares que supervisionam as regiões, ainda não recebemos resposta. Cridos considerou que os mensageiros poderiam ter colapsado e morrido de fome no caminho. Mesmo assim, sabia que precisavam desesperadamente que o plano tivesse sucesso, pois espalhar fertilizante em uma área tão vasta seria extremamente difícil. Nas terras demoníacas, na primeira zona estelar, no fundo do penhasco dos mortos, um servo chegou diante do governante da região, relatando que, segundo os batedores, o rei demônio começou oficialmente a agricultura, provavelmente já produzindo comida. O governante, Sual, respondeu que Cridos fazia isso por medo, sabendo que o poder de Sual crescerá e as mortes de demônios aumentaram drasticamente. Por isso, Cridos parou a guerra para reduzir as baixas e diminuiu as mortes por fome, tudo por temer o primeiro senhor estelar. O rei estelar perguntou: Você lidou com os 30 mensageiros enviados à 2ª, 3ª e 4ª zonas estelares? O servo respondeu: Eliminei todos, garantindo que os outros senhores das regiões não saibam do fim da guerra ou do projeto agrícola. O rei estelar continua: Todos os demônios devem passar fome. Só assim servirão de comida para mim e meu exército. Depois, matarei Cridos e me tornarei o próximo rei demônio.
Sual ordenou a seu servo, Veamir, que destruísse todo o vestígio do esforço agrícola de Cnidos. Veamir chegou às terras de Cnidos e viu Azerat, comentando que Cnidos era cruel o suficiente para deixá-lo como um cadáver vivo, apenas para servir de aviso. Ele disse a Azerat para não se preocupar, pois o Sr. Sual, impressionado com sua agressividade, planejava recrutá-lo após eliminar Cnidos. Veamir convocou seus espíritos fantasmagóricos e ordenou que destruíssem tudo, sem deixar nada utilizável. Um dos espíritos apontou o fertilizante humano mencionado pelos batedores. Veamir ordenou que o coletassem e espalhassem por toda parte, misturando profundamente no solo para que Cnidos não pudesse recuperá-lo, sem deixar uma única partícula exposta. Veamir riu malignamente, mas Azerat o encarou incrédulo, lembrando de uma conversa entre Cnidos e Zefaros sobre como era essencial moer o fertilizante e enterrá-lo profundamente, uma tarefa difícil que a equipe agrícola não poderia fazer sozinha. Agora, o exército de fantasmas de Veamir fizera todo o trabalho por eles. Pensando que estavam destruindo, os fantasmas começaram a cavar, enterrando o fertilizante profundamente, sussurrando que, se Cnidos encontrasse até um pedaço, poderia transformar a região em terras férteis. Um fantasma virou-se para outro, comentando que seu entusiasmo era incomum, como se estivesse realmente se esforçando. O outro respondeu, concordando, sentindo orgulho do que haviam feito, algo que realmente importava. Esse entusiasmo contagiante se espalhou, e os fantasmas retomaram o trabalho com paixão, tão imersos que não notaram o nascer do sol. Os raios solares começaram a queimá-los, deixando-os congelados, incapazes de escapar. Antes de desaparecerem, disseram estar em paz, pois finalmente fizeram algo valioso. Veamir chegou momentos depois, devastado pelo sacrifício deles. Lamentando suas mortes corajosas, disse que cumpriram sua parte e que mal podia esperar para ver a reação de Cnidos. Na sala de armazenamento de batatas, Cnidos e Zefaros estavam dentro. Cnidos afirmou: Arar os campos levou muito mais tempo do que o esperado. Essas batatas estão dormentes. Zefaros levantou sua curiosidade. O que significa dormentes? E Cnidos respondeu: Significa que não vão brotar. Estão inúteis para a agricultura. É como uma batata dormindo pacificamente no solo, arrancada de repente por uma mão travessa, desmaiando de choque e incapaz de se reproduzir. Cnidos pensou alto, dizendo que a dormência terminaria mais rápido se deixassem as batatas por 2 ou 3 semanas a 4 graus Celsius, depois movendo-as para um lugar quente e escuro. Ele considerou pedir a Ciri para usar sua magia de gelo, mas ela estava de mau humor, e Ardok parecia estar tramando algo. Se ambos se voltassem contra ele ao mesmo tempo, não conseguiria lidar, então precisava de um plano reserva. Ele tentou fazer os trabalhadores fazerem agachamentos para aumentar a temperatura da sala para 23 graus Celsius, mas eles se exauriram rapidamente, e o plano falhou. Então Cnidos disse: Zefaros, vamos para a fazenda agora. Vou fazer o que puder. No mínimo, quero misturar nitrogênio no solo. Ao chegarem, Cnidos ficou atônito. O fertilizante fora completamente misturado ao solo, enchendo a área com um fedor avassalador. Cnidos exclamou que um milagre havia ocorrido. A terra estava pronta para o plantio. Observando a surpresa de Cnidos, Veamir sentiu orgulho, convencido de que sua sabotagem funcionara perfeitamente. Mas, de repente, Baal apareceu atrás dele, agarrou-o pelo colarinho, arrastou até Cnidos e revelou que ele estava escondido. Com autoridade Cnidos se dirige ao homem. Veamir, um dos líderes do penhasco dos mortos. Você veio voluntariamente após ouvir o chamado por reforços. Por que está realmente aqui? Veamir congelou de medo, incapaz de dizer uma palavra. Cnidos desferiu um soco direto em seu rosto. Zefaros perguntou: Por que o acertou antes de deixá-lo se explicar? E ele respondeu: Senti que ele escondia algo. Às vezes, bater primeiro é o jeito mais rápido de fazer alguém confessar. Veamir, soltando elogios, disse: Esse comportamento é exatamente o que espero do Rei Demônio, mas não falarei tão facilmente. Cnidos começou a espancá-lo continuamente, enquanto Baal o segurava, dando a Cnidos liberdade para desferir seus golpes. Cnidos bateu até se cansar,
Então usou seus pontos de felicidade para aumentar sua resistência, continuando o ataque. Finalmente, Veamir cedeu, admitindo que fora enviado para sabotar a fazenda de Cridus. No palácio do Rei Demônio, Cridus conversou com Zefaros. Foi Sual quem rejeitou o pedido de apoio. Entendo seus motivos. Quanto mais demônios passam fome, mais forte ele fica. Zefaros acrescenta: As ações de Sual são praticamente um ato de rebelião. Esta pode ser sua chance de derrotar o primeiro Senhor Estelar e enviar uma mensagem clara ao resto do reino demoníaco. Cridus considerou isso, pensando que, se permitisse que escapassem impunes, seria uma ameaça constante ao seu projeto agrícola. Ele precisava de um plano adequado para lidar com eles. Cridus pensa consigo: o verdadeiro problema agora é como derrotar Sual, já que ele pode se transformar em uma forma fantasmagórica. No jogo, Sual aparecia por todo o penhasco dos mortos, uma área naturalmente confusa, transformando a luta em um jogo de esconde-esconde. Se o problema é atrair a praga, a única solução é tirar ele do ninho com uma isca. A cena mudou para Flute, a jovem que saiu de casa e chegou à fazenda onde Azerat permanecia. Ao se aproximar demais, ele rosnou: Por que está aqui? O que é esse olhar? E ela respondeu: Ouvi que seu sacrifício foi o motivo de termos comida. Agradeço do fundo do coração. Azerat explodiu, gritando que ela o estava zombando, ameaçando matá-la para se libertar. Assustada, Flute fugiu chorando. Azerat rosnou que, quando estivesse livre, mataria Cridus, que causou tudo isso. De repente, ele ouviu a voz de Cridus ao longe. Cridus apareceu, arrastando Veamir, amarrado a um poste, como Azerat. Enquanto dançava e batia palmas com os trabalhadores, Azerat ficou atônito ao ver outra pessoa sendo usada como para-raios. E o alívio bateu o coração. Finalmente serei libertado. Não vão me deixar pendurado assim o dia todo agora. Cridus se aproximou de Azerat, colocou Veamir ao seu lado e usou golpe de sangue em ambos ao mesmo tempo. Só então Azerat percebeu que entenderá errado. Cridus não veio libertá-lo, apenas trouxe outro para pendurar ao seu lado. Em outro lugar, Sual observava seu servo leal, Veamir, sendo torturado por Cridus, e sua fúria começou a crescer. Yo, acorde num mundo que não é meu, no corpo de um lorde demônio que se lixou. Credus é meu nome, a terra é um deserto. Demônios com fome, o futuro incerto. Querem guerra, sangue, carnificina. Mas eu sou da Coreia, outra é minha sina. Lá eu estudava, éramos sem ninguém. Agora sou um rei, mas sem um vintém. A terra é estéril, o frio é de rachar. Meus generais conspiram, querem me matar. Mas eu tenho um plano, uma nova visão. Deixar a espada de lado, pegar a produção. Eles me olham com desconfiança, acham que enlouqueci. Um lorde demônio que só pensa em aipim e brócolis. Mas a fome aperta, a necessidade é real. Vou transformar esse inferno num campo divinal. Que colheita farta, lorde demônio na área. Trocando terror pela horta que muda a cilária. Com as mãos na terra plantando a solução pra alimentar meu povo e calar a oposição. De lorde da guerra, rei da agricultura. Essa é minha saga, minha nova aventura. Esqueçam o passado de trevas e dor. Agora é só colheita com muito sabor. Asura, o general me olha de lado. Acha que essa história de fazenda é um fardo. Cadê o grande lorde que nos lideraria pra esmagar os humanos com sua tirania? Mal sabe ele que a maior batalha é contra a fome que a todos estraçalha. Pego na enxada, a terra eu vou cavar com conhecimento que eu trouxe de lá. O solo é pobre, mas eu tenho a ciência. Vou usar magia com a minha inteligência. Criar um sistema de irrigação e mostrar pra eles o poder da criação. Eles me olham com desconfiança, acham que enlouqueci. Um lorde demônio que só pensa em aipim e brócolis. Mas a fome aperta, a necessidade é real. Vou transformar esse inferno num campo divinal. Que colheita farta, lorde demônio na área. Trocando terror pela horta que muda a cilária. Com as mãos na terra plantando a solução pra alimentar meu povo e calar a oposição. De lorde da guerra, rei da agricultura. Essa é minha saga, minha nova aventura. Esqueçam o passado de trevas e dor. Agora
sua colheita com muito sabor. Se curtiu o vídeo, já sabe o que fazer pra dar aquela força e o canal crescer. Não custa nada, é só um clique, vai na fé. Deixa o seu like e se inscreve pra ficar de pé.